Boa noite, irmãos. Antes de começar, só 3 observações. Primeiro, com relação ao nosso país, não é? Vamos continuar orando e às vezes eu vejo pessoas que estão com a fé tão pequenininha em possibilidade de mudança e coisas vêm que nos surpreendem, não é? Nós estamos vivendo momentos históricos maiores do que nós mesmos, mas debaixo do controle de Deus. Com relação à Turquia, o Henrique estava falando sobre a carteira de identidade, onde se consta a religião, não é só na Turquia. Eu acho que na maioria dos países islâmicos, se não todos, consta a religião. Além do que, existem nomes cristãos e nomes muçulmanos. Né? Não existe nenhum cristão com o nome Mohammed. Então, se algum Mohammed é cristão, por conversão do islamismo, né, com certeza será perseguido e aí provavelmente entra na estatística dos muçulmanos e não da dos cristãos, né, embora possa frequentar alguma igreja subterrânea. Eu estava lembrando do testemunho do João e da Maria, poucos aqui eu acho que tiveram a oportunidade de ver, já tem uns 6 anos, né, que eles estiveram aqui. 2016, então 9, se foi isso, 9 anos. Eles estavam comentando o caso de uma muçulmana que se converteu, né, e continua com o nome de muçulmana, né, e na carteira de identidade muçulmana, mas frequentavam a igreja clandestina e começou a namorar, digamos assim, não é o termo, né, mas começaram a se gostar ela e um cristão. E o pastor da igreja casou-os, mas é um casamento sem validade nenhuma no civil, porque uma muçulmana não pode casar com um cristão, é proibido por lei, né? Um muçulmano pode casar com uma cristã, mas o contrário não. E ela engravidou. E aí? Ela não podia ir em um hospital para ter o filho, porque ela, para todos os efeitos, é solteira. E lá, o sexo extramarital é um crime grave. Eu não me lembro agora como que foi, mas eles conseguiram ir para a Jordânia e eles conseguiram de alguma forma regularizar o casamento, não me lembro como, mas para vocês verem as coisas, né, que a gente nem imagina que possam vir a acontecer. Eu lembro também que no Brasil, no tempo do Império, a mesma coisa acontecia, né? O casamento civil era o casamento na Igreja Católica. Não havia certidão de casamento fora do casamento na igreja. Então, os protestantes eram considerados amancebados. Os filhos dos protestantes eram considerados bastardos, nascidos fora de casamento. Não tinham certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento é o certificado de batismo na Igreja Católica. Então, a gente vê que mesmo quando não há perseguição, há uma série de empecilhos, né, uma série de dificuldades que os cristãos enfrentam pelo simples fato de serem cristãos. E a terceira observação, eu estava cá com meus botões, ouvindo minha mãe falar da secretária dela, e eu fico, aqui, será que esse termo é calvinista? O que vocês acham? O que ela é, na realidade? É a secretária? Ela faz a faxina na casa da minha irmã, da minha mãe, ela faz a faxina, faxineira, né? Mas por que a gente chama de secretária? Por que a gente chama a empregada doméstica de secretária? E faxineira também, né? Tem coisas feias. Eu estava pensando eu me lembro que tinha uns programas no History Channel, a história do martelo. Quem gostaria de assistir um documentário, a história do martelo? Aí você vai ver que coisa interessante, né? E você vai ver o martelo sendo utilizado por marceneiros, por carpinteiros, e a ênfase do programa é na dignidade daquelas pessoas que trabalham com as mãos. Tem o eletricista. Então, você vê o orgulho que eles têm do trabalho que eles realizam. E a gente, às vezes, né, com a nossa herança portuguesa, que o sonho do brasileiro aqui era mandar o filho para Coimbra e ele voltar com o anel de doutor no dedo,
e a mão calejada era sinônimo de vergonha. O bom é ter mão lisa, porque a mão lisa significa que você tem status, você não precisa fazer trabalho braçal. Né? Em Portugal, a nobreza era proibida por lei de executar trabalhos braçais. Então havia a pequena nobreza que era pobre, mas mesmo assim era proibida, e eles às vezes estavam lá trabalhando junto com seus empregados, e às vezes passava o fiscal e multava o sujeito porque ele estava trabalhando. Então, né, o nome tripalium, né, o trabalho vem da palavra tripalium, que é um instrumento de tortura romano. Então, a mesma coisa com a palavra dona de casa. Tudo carrega um estigma, né, que eu penso que assim, nos detalhes, né? Deus está nos detalhes. Né? Os detalhes são importantes. Então, se a gente parar para pensar nos detalhes, nós cristãos temos que tirar o estigma de certas palavras, certo? A dignidade do trabalho. Dona de casa. Dignidade da dona de casa. Né? Então, vamos pensar nisso. Voltando então a nossa atenção, irmãos, para Gálatas capítulo 6, eu queria ler o verso 1, que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Na semana passada, nós falamos sobre o versículo 2, né? E especialmente dessa expressão, a lei de Cristo. Nós cumprirmos a lei de Cristo, e nós falamos sobre esse lugar que há na nossa teologia, na teologia reformada, da lei. Né? A lei de Cristo é a lei de Moisés, que não é de Moisés, é a lei de Jeová, e Jeová é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a lei de Cristo está contida em toda a Escritura. Né? E aqui, irmãos, no verso 1, voltando, né, um pouquinho, o apóstolo Paulo ele está oferecendo a nós, ele continua oferecendo a nós alguns conselhos práticos, que essa é a parte prática da epístola, a respeito da vida no Espírito. Como é a vida no Espírito? E Paulo aqui está abordando o problema do pecado. E a situação é hipotética, ele não está falando de um caso real. Né? Não aconteceu de fato. Ele diz aí um homem. Na Ara é alguém. Né? Então, reparem, você é cristão, eu sou cristão, nós somos cristãos e nós podemos pecar. Meu amigo Arídio sempre diz que o verbo pecar ele tem que ser conjugado primeiro na primeira pessoa, eu peco. Porque frequentemente nós esquecemos da primeira pessoa. Né? Nós falamos tu pecas, ele peca. E esquecemos da primeira pessoa do singular também, né? Vós pecais, eles pecam. Nem eu, nem nós, está muito em evidência aqui. Né? Mas reparem, aqui o apóstolo Paulo trata do pecado individual. Mas, por outro lado, nós sabemos que a fé cristã é fortemente comunitária. Nós vivemos numa comunidade. Né? Nós fazemos parte de uma igreja local. Nós somos membros do corpo de Cristo. E então, o seu pecado me afeta. O meu pecado te afeta. O meu pecado afeta a todos. O seu pecado também, de uma determinada forma, afeta a todos. Por isso, irmãos, aqui, né, diante do pecado de um só, existe uma responsabilidade comunitária, existe uma responsabilidade corporativa, uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade que pertence, então, a todos. E o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui como nós devemos agir diante do pecado de um irmão. Talvez a nossa primeira reação seja uma reação de nos afastar desse irmão. Né? Uma tentativa, talvez, de como nós vamos nos livrar dessas pessoas. Né? Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui um outro caminho. E reparem aqui, em primeiro lugar, nessa palavra que ele diz aqui, surpreendido. Né? Alguém que foi surpreendido. Essa palavra ela poderia ser traduzida também como pego. Alguém que foi pego pelo pecado, enlaçado pelo pecado. A ideia aqui, irmãos, não é de alguém que tenha pecado deliberadamente, de alguém que tenha pecado conscientemente, dolosamente, planejou pecar, mas alguém que foi, digamos, apanhado desprevenido
por alguém, né? No caso pelo pecado, de alguém que repentinamente caiu numa armadilha, ele foi enlaçado, caiu numa arapuca, né? E Efésios 4, o verso 14, particularmente, ele nos ensina, o apóstolo Paulo, né, que a igreja pode ter meninos na sua membresia. Ele, na sequência, né, ele está falando sobre o fato de Jesus ter dado dons à igreja, e os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e ele diz com o fim de que todos nós cheguemos à maturidade de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por vento de doutrina, né? Então, a igreja, uma igreja saudável, digamos assim, ela tem sempre esse aspecto de imperfeição. Por quê? Porque está sempre chegando gente nova. Então são esses meninos, pessoas que não chegaram ainda à maturidade na fé. Não são meninos, crianças de fato, mas são, digamos, pessoas novas convertidas, pessoas que ainda têm essas características, digamos, da infância da fé. E uma dessas características da infância, o apóstolo Paulo continua dizendo exatamente isso no verso 14, é a inconstância. Inconstantes, levados de um lado para outro. A inconstância a gente pode dizer também substituir por instabilidade. São pessoas instáveis. E inconstante também é uma pessoa que não consegue fixar a atenção dela no ensino por muito tempo. Eu sei que às vezes eu estou extrapolando, por mais que eu tente, né? Nos comentários da Bíblia. Mas eu fico pensando às vezes que os cultos dos puritanos no passado levavam às vezes 3 ou 4 horas. Pregações que levavam 2 horas, orações que levavam 1 hora. E as pessoas, elas mantinham a atenção, né? E hoje nós temos cada vez menos a capacidade de manter a atenção numa determinada leitura. Não conseguimos ler textos longos. Você vê os livros dos puritanos, eles tinham sentenças extremamente longas. Hoje a gente diz que nós temos que escrever sentenças curtas. Não era o caso deles, porque eles conseguiam manter a atenção naquilo, né? Maturidade, né? Então, essas pessoas que a gente pode dizer que são meninos, são pessoas que não entendem o ensino, e por causa de não entenderem o ensino, elas, de certa forma, elas vivem de uma forma contraditória. Elas podem, como eu já vi, chegar aqui na igreja no domingo e na saída dizer assim, que mensagem boa, né? Uma mensagem do sermão expositivo, que mensagem boa. Aí você vai visitá-la na casa dela na segunda-feira à noite e ela está vendo lá não ia dizer o nome porque está sendo gravado, né? Mas o pastor pentecostal, né? E ela está ouvindo, mas sem antes, ela não esqueceu de colocar um copinho d'água lá no móvel da TV para que o pastor ore a água, né? Água orada, e ela depois da mensagem ela vai tomar aquela água, né? Como ritual depois da oração. Então, são pessoas assim, né? Imprevisíveis. A gente não consegue fazer com que elas andem em linha reta, pelo menos momentaneamente, né? E eu já falei aqui, irmãos, que uma das qualidades do cristão é a previsibilidade. Nós precisamos ser previsíveis e não imprevisíveis. E o apóstolo Paulo usa uma outra palavra também, em Efésios 4:4, ele fala do engano. Ele diz que esses meninos, eles são levados pelo engano dos homens que enganam fraudulosamente. Reparem, o engano dos homens que enganam. Então ele fala 2 vezes dessa palavra engano. E uma das características da criança, né, é que ela é facilmente enganável. Vocês já devem ter visto algum vídeo aí na internet onde a pessoa propõe um teste para pai e para mãe numa pracinha, né, e pergunta assim: você já ensinou seu filho que ele não deve falar com estranhos? Já ensinei, ele está ensinado, né? E então eu posso fazer um teste com ele? Você vendo? Sim, pode. Aí chega lá com um cachorrinho pequenininho, bonitinho, fofinho, né? Já viram isso? E aí ele
induz a criança a fazer carinho no cachorro, aí diz, eu tenho mais lá, mais ali adiante, você quer ir comigo? Quero. Aí pega na mão da criança e vai embora, né? Ela já foi alertada, não siga por esse caminho, não fale com estranhos. Mas o cachorro é tão fofinho, né? O pirulito é tão reluzente, a bala de marshmallow é tão atraente, então ela vai, né? Ela é facilmente enganável. O apóstolo Paulo diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Por isso que ela precisa de paz, né? A criança é naturalmente estuta. Ela não tem capacidade de discernimento. Ela pode se colocar em situações de perigo sem ao menos perceber. Hebreus 5,14, ele nos diz que é a experiência que nos vai capacitar a discernir o bem e o mal. Hoje eu estava conversando com a Sara Carlota e ela disse que recebeu um WhatsApp de uma prima, né? Oi, com a foto dela, né? Oi, esse é o meu novo telefone, anota aí. Aí prima, aí ela mandou uma mensagem de áudio, né? Que bom, faz tanto tempo que a gente não se fala, aí tá bom. Aí daqui a pouco vem uma outra mensagem, você está com tempo? Aí ela já estranhou. Não é característica da minha prima falar isso, né? Aí daqui a pouco vem, é que eu estou aqui na fila do não sei o quê, eu preciso pagar uma conta e o meu aplicativo do banco está dando problema, você pode fazer um Pix para mim? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, não é? Mas por que a gente já sabe? Que é golpe. É golpe. Por quê? Porque a gente já passou por experiência, às vezes a gente não passou pela experiência, mas alguém já passou e contou pra gente, não precisamos nem mesmo passar. Mas a gente já tem um simancol, digamos assim, né? Já combinamos aí com uns com os outros. Ah, qual é a senha? Qual o nome do seu primeiro cachorrinho? Né? Coisas assim. Qual é a escola onde você estudou? Então é bom a gente ter essa capacidade de discernimento. E Hebreus 5,14 diz exatamente isso, que é a experiência que vai nos capacitar a isso. Né? Mas o neófito, ele não tem experiência. Ele não tem essa experiência. Né? Ele não tem ainda muita luz da Escritura. Ele pode ser enganado. Né? Então o que nós podemos fazer? Reparem a sequência aqui. Ele diz, vós que sois espirituais. Então, reparem, há um irmão que foi surpreendido em uma ofensa, como diz a nossa versão, ou numa falta, como diz a Ara, né? E a palavra aqui, irmãos, ela significa literalmente o irmão pisou fora do caminho, né? Ele deu um passo em falso. Ele não andou no espírito, porque o tema aqui é andar no espírito. E se isso acontecer, vós que sois espirituais. Quem são os espirituais? A quem que Paulo está se referindo? Se você reparar, ele está se referindo a essas pessoas que ele já descreveu aqui nos versos 22 a 25 do capítulo 5. Aquelas pessoas que manifestam o fruto do Espírito, as pessoas que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, as pessoas que estão vivendo no Espírito e andando também em ou no Espírito. Então, são essas pessoas, irmãos, que manifestam essa consistência, né, nesse andar no espírito. Elas não são caracterizadas por uma imprevisibilidade, por uma inconstância. Ok? Então, são constantes, andam em linha reta. Né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo com vós que sois espirituais? Ele está dizendo o seguinte, que somente aquelas pessoas que têm essa maturidade é que são capazes de tratar desse assunto. Não são todos os membros da igreja que vão tratar dessa situação. Certo? Então, em outras palavras, os crentes mais novos não devem tratar diretamente desse tema. Hebreus 5, 13 e 14, né? É o texto que eu já citei. Por isso, qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. Na Ara é para os adultos. Para aqueles, eu continuo citando a Ara aqui, que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, mas também o mal. Então, são os membros mais maduros que devem tomar
a dianteira e a iniciativa para tratar dessas questões, né? E a outra pergunta aqui é: de que maneira nós devemos tratar dessa questão? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz, né, encaminhai o tal. Ou seja, todo pecado, ele precisa realmente ser reconhecido como pecado. Ele precisa depois ser confrontado. Ele precisa ser trazido à luz. Ele precisa ser, esse homem precisa ser reconduzido, né? Isso não quer dizer, né, que todas as pessoas da igreja precisam saber do que está acontecendo com esse irmão. Isso não significa que esse irmão ele precisa ser usado como um exemplo público. Não. Aliás, só existe um irmão que precisa ser usado como um exemplo público quando ele peca. Quem é? No caso, seria eu. Né? Ou seja, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, como evangelista, como representante do apóstolo, né? Que se algum presbítero for achado em falta, repreende-o. Mas repreende-o como? À vista de todos, publicamente. Né? Então, é a exceção aqui na Escritura Sagrada. Então, não significa que esse irmão deva ser exposto, não significa que ele deva ser humilhado por causa daquilo que aconteceu com ele. Né? Mas nós, que somos espirituais, devemos encaminhar o tal, com espírito de mansidão. Ou seja, se ele foi enganado pelo pecado, se ele deu um passo em falso, nós então devemos colocá-lo novamente no caminho correto, pelo reconhecimento, pelo arrependimento, pela confissão, pela reparação, quando for necessária. Né? Então, encaminhar aqui significa exatamente colocá-lo no caminho novamente, dar a ele o norte. Talvez a gente possa, usando a terminologia de Jesus, tirar o argueiro do olho dele. Né? Por outro lado, isso deve pressupor da nossa parte, se nós formos os tais, né? Ter a mesma atitude de Davi diante de Natã. Qual é a diferença entre o pecado de Davi, ou Davi como pecador, e os outros reis como pecadores? Vocês sabem qual foi a diferença? Davi pecou e os outros reis pecaram. A diferença foi que quando um profeta advertia um rei de que ele pecou, normalmente ele era colocado na prisão a pão e água, ou então ele perdia a vida. Né? E o rei não admitia. Mas Davi, quando foi confrontado por Natã, o que ele disse? Eu pequei, não é? Eu sou o tal. Então, admitiu o seu pecado. Então, a igreja onde os membros reconhecem os seus pecados é muito feliz. Feliz a igreja onde nós podemos reconhecer os nossos pecados, assumir a responsabilidade por aquilo que fizemos. Quando nós conseguimos lidar com o nosso próprio pecado, com a nossa própria tentação e com o pecado do outro, da forma como o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Né? E repare, irmãos, que é por isso que o apóstolo Paulo, olha aí o detalhe, os detalhes importam. Né? Olha o detalhe aqui do verso 1. O apóstolo Paulo ele muda a exposição dele do plural para o singular. Repararam? Ele diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Ele não diz olhando por vós mesmos, mas ele diz olhando por ti mesmo, para que não sejas aí tu tentado também. Né? Ou seja, essa é uma advertência que ele está dando para quem? Para os meninos? Ele está dando essa advertência para os que foram surpreendidos pelo pecado? Não. Ele está dando essa advertência para o que ele está dizendo aqui, vós que sois espirituais, que estão andando consistentemente no Espírito. Mesmo esses que estão andando consistente no Espírito, ele diz assim: olhe, vigie, para que você também não seja tentado. Não importa quanto tempo de vida cristã eu tenho, eu sou um pecador. Um velho pecador, de cabelos brancos, mas eu sou um pecador. Então, irmãos,
o objetivo do apóstolo Paulo aqui, e isso é importante, não é instituir na igreja um sistema alexandrino de, de pesca probatória, né? De certidões positivas. O sujeito criticou fulano, criticou tal partido. Não é um sistema policialesco com um irmão vigiando a vida do outro irmão microscopicamente. Não é? Mas ele está propondo aqui para a igreja, vamos dizer, um estilo de vida que, na verdade, está implicando num autoexame. Nós nos examinarmos a nós mesmos, num autoexame contínuo. Ele está dizendo que aqueles que são espirituais, eles devem concentrar a atenção deles não no irmão, mas em si mesmos. E isso é que nós não podemos perder de vista, porque nós temos as nossas fraquezas e nós precisamos percebê-las. E se nós não fizermos desse modo, nós também seremos tentados, como o menino. E o apóstolo Paulo, quando ele fala disso, ele pode ter aqui em vista duas situações, como alguns comentaristas falam. Primeiro, nós podemos cair no pecado do orgulho quando nós nos comparamos com os meninos, os espirituais se comparando com os meninos. Como que ele pôde cair numa tentação daquela? Né? Como que ele foi tão ingênuo de cair numa situação daquela? Nós não somos. Nós somos experimentados. Nós já não caímos mais nessa. Né? O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que se nós não vigiarmos, nós podemos cair exatamente na mesma situação daquela pessoa que nós estamos tentando corrigir. O mesmo tipo de tentação. E uma coisa é certa, irmãos, frequentemente a primeira leva à segunda. Quando nós começamos a ficar orgulhosos, a tendência é nós cairmos nessa segunda tentação também. Hoje eu estava vendo, para quem gosta, né? Depois eu mando, uma exposição breve sobre a vida do Moshe Dayan. Todo mundo sabe quem foi Moshe Dayan, não sabe? Moshe Dayan? Quem não sabe quem foi Moshe Dayan? Poucos. Gente, já viram um general do exército israelense com um tapa-olho preto assim? Que usa um tapa-olho, uma foto icônica. Nunca viram? Procurem lá, Moshe Dayan. É uma foto icônica dele, né? Ele perdeu um olho na Segunda Guerra Mundial, mas ele foi chefe do Estado-Maior, chefe do Exército de Israel, foi ministro da Defesa, depois foi ministro das Relações Exteriores, um homem, né? Um herói da Guerra de 1956, herói da Guerra de 1967. E aí o que aconteceu? Na Guerra de 67 é a chamada Guerra dos 6 Dias. Os exércitos árabes estavam todos cercando Israel, todos preparados para atacar Israel, e Israel atacou primeiro. Os aviões egípcios estavam todos prontos para levantar voo, mas Israel já sabia, e quando eles estavam lá, todos prontos para levantar voo, carregados com bombas de combustível, os aviões de Israel estavam lá em cima deles e pegaram eles todos na pista de decolagem, acabaram com a Força Aérea Egípcia assim, né? E eles ganharam a guerra contra Egito, Síria, Líbano, Jordânia, gente de outros países mandaram seus exércitos também, Iraque, né, em 6 dias, né? E aí eles ficaram arrogantes. Eles acharam que os árabes não eram de nada, que não tinham capacidade de organização. E aí, em 1974, o que aconteceu? A Guerra do Yom Kippur, como diz o relator da vida dele, eles foram pegos de calça curta. E o Moshe Dayan foi o grande culpado da arrogância nacional, que achava que eles não tinham capacidade, os árabes, de fazer o que eles fizeram, que acabaram fazendo. Quase que perderam a guerra. Quase, por pouco, por um milagre não perderam a guerra, não deixaram de existir. E ele diz lá que o Moshe Dayan desabou. Né? Ele achou que o Estado de Israel ia deixar de existir. E aí ele diz também uma coisa interessante, né? Que ele foi um homem muito desonesto em certos aspectos, porque ele foi um saqueador de tesouros arqueológicos contra a lei. Ele achava que estava acima da lei. Então ele diz assim, ele foi ao mesmo tempo um herói e um vilão. Quem é esse que ao mesmo tempo é um herói e um vilão? Eu, você, se você não vigiar, não é?
E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha por você mesmo, olha por você mesmo. Acima de todas as coisas, o nosso dever, o meu dever, é olhar para mim. Quantas vezes a gente fica perdendo tanto tempo olhando para o próximo e a gente não consegue olhar para nós mesmos, né? E reparem, irmãos, estou me estendendo um pouquinho, que esse princípio aqui do autoexame, ele vai ser tratado novamente nos versos 3 e 4. E reparem aqui uma coisa interessantíssima aqui, não vou me deter muito tempo. Reparem aí o princípio, aqui o miolo do verso 3, o miolo da frase do verso 3. Reparem, ele começa assim, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada. Reparem, começa com alguma coisa e termina com nada. Repararam? Né? É muito interessante isso. Como é que é? Preste atenção. Os detalhes importam. E no original é exatamente isso. Esse contraste aqui, irmãos, é muito enfático. É extremamente enfático. Paulo está dizendo o seguinte: se você realmente pensa que é alguma coisa, então você não está pensando direito. Se você pensar mais um pouco, né, você vai reparar que você não está pensando direito. Então, pense mais um pouco, né? Porque você, na verdade, está se enganando. O seu coração corrupto está enganando você. Porque, na verdade, se você pensar direito, você vai chegar à conclusão que você não é nada. Não é nada. Né? Deixa eu terminar. Só falta um parágrafo, só aí eu passo a palavra para você. Então, reparem, por isso que o versículo 4, né, o apóstolo Paulo vai dizer que a maior proteção aqui contra o pecado realmente não é você ficar observando o próximo, mas é você se observar a si mesmo. Cada um de nós, diz o apóstolo Paulo, diz aí, deve provar a obra dos outros? Não, ele diz que deve provar a sua própria obra, não é isso? E reparem aqui que obra aqui pode ser traduzida por ação, as coisas que você faz, o seu próprio trabalho, as suas ações, a sua vida. Né? E a palavra provar aqui, irmãos, ela pode ser traduzida também como testar. Né? Alguns comentaristas dizem que ela está relacionada aqui ao teste do metal através do fogo. Né? Quando a gente prova o metal no fogo, é exatamente isso. E a gente vai lembrar do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 3, dizendo que a nossa obra vai ser provada pelo fogo. E a obra de alguns vai ser madeira, feno e palha. E outros, ouro, prata e pedras preciosas. Não é isso? Então, irmãos, que ao expor a nossa vida, né, a esse fogo purificador do Espírito Santo, que nós não sejamos achados em falta, né? Que não seja madeira, feno e palha, mas ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus nos abençoe. Amém. Fala. Em algum momento você vai explicar o que parece ser uma contradição aqui, versículo 2, que fala levai as cargas dos outros. Cada um levará a sua própria carga. Isso. O seu próprio fardo. A palavra é diferente, né? É carga e fardo. Né? Então, a gente vai explicar assim. Certo? Uma parte da explicação está nos grupos de ajuda mútua. Que ele diz assim, viva e deixe viver. E o que significa isso? Isso. E o que significa isso? Deixe que as consequências dos atos da pessoa recaiam sobre os ombros dela. Quando nós tentamos amainar, diminuir as consequências dos atos da pessoa, tentando carregar junto as consequências da irresponsabilidade da pessoa, nós estamos, na realidade, impedindo que ela chegue no fundo do poço, que ela tenha a experiência do fundo do poço. Qual é a experiência do fundo do poço? É a experiência do filho pródigo. Quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando fome? Né? A palavra lá é caiu em si. E no grego qual é a palavra? Crise. Certo? Nós precisamos deixar que as pessoas caiam em crise. Só para terminar. Eu já contei essa história, né? Está no livro Mananciais no Deserto, livro antigo da editora Betânia. Um homem estava observando uma borboleta se contorcendo
tentando sair do casulo. E ele viu lá ela se, né, remexendo, contorcendo, e ele foi lá com a tesourinha e ajudou a borboleta a sair do casulo, dando um piquezinho no casulo, abriu ele mais um pouquinho e ela saiu. Né? E o que aconteceu com aquela borboleta? Ela saiu cedo demais. As asas dela não maturaram. Ela nunca pôde voar. Então, aquele contorcionismo todo é necessário para que as asas dela se fortalecessem, para que quando ela saísse do casulo no momento certo, ela pudesse voar. Moral da história, muitas vezes, muito ajuda quem não atrapalha. Certo? Às vezes, nós, na realidade, estamos atrapalhando, pensando que estamos ajudando. Mas nós vamos voltar a esse ponto, tá bom? Vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais este dia, Senhor Deus, por mais uma semana que podemos estar aqui reunidos, orando, buscando a Tua presença, buscando, Senhor Deus, em Ti a resolução de tantos e tantos problemas, Senhor Deus, que nos afligem, que afligem nossos queridos, às vezes desconhecidos, pessoas distantes, mas nossos irmãos, Senhor Deus. E por isso, Senhor, objeto do Teu extremo cuidado, Senhor. Nós sabemos disso, nós sabemos que Tu estás muito mais disposto a abençoar esses irmãos do que nós estamos dispostos a pedir que Tu os abençoes, Pai Santo. E nós, confiados em Ti, confiados na Tua graça, na Tua onipotente sabedoria, Senhor Deus, nós os colocamos mais uma vez aos Teus pés, Senhor Deus, aos Teus cuidados, Senhor, sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em cada um dos Teus filhos, Pai Santo. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos, Senhor Deus, e ajuda-nos, Senhor Deus, a guardar a Tua palavra que está sendo exposta a cada um de nós, Senhor Deus, com muito cuidado, com muito critério, Senhor. A começar em mim, que o Senhor quebre corações, que a começar em mim, Senhor Deus, que o Senhor refaça, Senhor Deus, as nossas vidas de acordo com o Teu querer. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre.